Saudações, pessoal! Inicia-se agora uma breve transmissão aqui no canal Tesla de Murbox. Desde já, tenhamos todos nós uma ótima quinta-feira, nesse dia 12 de 12 de 2019. Meus amigos e amigas inscritos nesse canal ou prontos a se inscreverem. Para valorizarmos essa semana, hoje tem uma previsão bombástica pelo Jornal do Futuro, aqui pelo YouTube, para o Brasil e para o mundo. Aqui, junto com o Ashtarot, este ser que seu simples nome não requer mais explicações, para uns recebidos como uma energia feminina, para outros como uma energia masculina. O que é comum são as suas respostas diretas e retas, sem insinuações. Caso você deseje uma consulta e solução para o seu problema aqui com o amigo Tesla de Murbox, entre em contato com o meu WhatsApp 12 99658 4088. Então, que tal melhorar a sua vida? Caso você tenha qualquer problema a nível amoroso, econômico, profissional, familiar ou simplesmente alguma outra pessoa que te inferniza e passa a te importunar teu sossego, com a leitura do tarô nós te ajudaremos. Lembrando que o WhatsApp para contato é 12 99658 4088. Antes de começar, peço que você se inscreva nesse canal para depois poder ver os outros vídeos e assim compartilhar com familiares, amigos ou amigas. Também convidá-los a se inscreverem aqui no canal Tesla de Murbox também, pois tem muito a ganhar. Muito obrigado também às pessoas já inscritas, para quem eu desejo um maravilhoso abraço, principalmente depois que vocês clicaram no sininho e selecionaram a opção de serem informados sempre na publicação de um vídeo novo. Claro que facilitará nos domingos participarem do programa ao vivo sobre os daimons da Goécia, que de deuses foram rebaixados para demônios. Se você clicar no joia para me ajudar, serei muito agradecido. Hoje será então sobre o Oriente Médio. O que acontecerá no Oriente Médio? O Oriente Médio é uma coisa muito sinistra. Não por ser maléfica ou benéfica, fora de cogitação, fora de um valor, de um patamar mundano, mas eles sempre foram muito evoluídos na parte mística, que por isso mesmo, dentre o povo deles, a religião surgiu da mesma forma que o cristianismo cresceu no mundo ocidental, como uma forma de combater a extrema civilidade que eles têm. Haja visto os persas, combatiam e eram combatidos pelos israelitas, os hebreus, realmente tiveram muito avanço lá, e eles têm um domínio tecnológico lá, não na nossa tecnologia mundana para produzir aparelhos, para produzir bombas, para produzir armas, mas uma evolução humana muito interessante lá, que eles, infelizmente, a visão deles, o foco deles não é para combater a pobreza, fome e falta de alimentos que eles têm lá. Inclusive, esse foi a maior sentença que eles tiveram que pagar como fruto da evolução deles. Por outro sentido, eles têm uma evolução na intuição, no acesso ao divino deles, que é muito avantajada. A pobreza lá é ampla, a educação lá é... Infelizmente, existem muitas lacrações que ocorrem lá, não como existem aqui, de uma forma a lacrar o correto, como sendo aberrações, como se o homossexualismo fosse uma meta de vida. Para quem gosta é ótimo, mas para quem não gosta não é interessante. Então não dá para você fazer uma regra. Do mesmo jeito, heterossexualismo também não é uma questão interessante para algumas pessoas e já para outras é. Eu sou heterossexual, então são coisas assim que nós ainda não evoluímos o suficiente para, ao invés de estabelecermos como regra, como lacradores fazem, mas o convívio pacífico entre uma com a outra parte, sem colocarmos modelos corretos de existência. Lá eles têm essa lacração muito forte, principalmente influenciado pela religião. Apesar da religião islâmica não atuar combatendo tudo e todos que não queiram combater o islamismo, então eles não combatem. Vão viver numa boa. Agora, já as religiões que combatem o islamismo, eles protegem a fé deles. Essa é uma estrutura política que desde da virada do milênio, do primeiro milênio depois de Cristo, 1000 depois de Cristo, começaram a surgir, quer dizer, 980, 990 começaram a surgir guerras e conflitos a níveis patrióticos, não era mais só de pequenos impérios ou reinados, mas passou a ser questões de nações. Então se expandiu muito, desde já até hoje não acabou. A gente é educado de que acabou, mas não acabou, porque o islamismo até hoje, apesar de um convívio mais pacífico com outras religiões e crenças, ainda assim ele não aceita muitos valores de outras crenças, assim como outras crenças também não aceitam muitos valores do islamismo, como a pena de morte para traidores, para bandidos, etc., que se uma comunidade quisesse, podia eliminar uma pessoa. Eu esqueci o nome da... Eu não conheço muito de islamismo para dizer, mas eles têm as leis, as partes religiosas deles, que tem um papel fundamental na sociedade. Então, lacra de certa forma para os seus valores.
Eu não quero dizer aqui qual que é certo ou errado. Se por acaso o homossexualismo é certo ou errado, ou heterossexualismo é certo ou errado, bissexualismo da mesma forma. Não é aqui que está em voga, mas não é isso que está em voga, mas o conceito que está no convívio, que faz com que todo o avanço esotérico que eles têm lá é muito combatido pela própria religião no Oriente Médio. Então, o que poderia unir muitos povos lá no Oriente Médio, como por exemplo árabes com iranianos, que poderia unir, por exemplo, turcos com iranianos, turcos com jordanianos. Infelizmente, os interesses deles atuam a perverter muito isso. Então, a saúde que eles tinham antigamente, derivada desse convívio pacífico, bem-estar e a busca do ajuda ao próximo lá, realmente com a socialização deu lugar ao medo, para que o medo dominasse tudo e todos. Então, eles combatessem, da mesma forma que cristãos na Guerra Santa, nas cruzadas, eles tentavam controlar de volta o espaço europeu para o modo de vida monárquico da época. Da mesma forma, os islâmicos faziam a Guerra Santa para garantir que seus territórios moldados pelo islamismo permanecessem. Então era uma questão de interesses, sempre. O medo fomentando as massas para que fossem levadas ou a serem militares ou a apoiarem financeiramente, com taxas, impostos e tributos, a sustentar aquela estrutura bélica e crescente. Até que no momento estamos por um luxo passageiro de uma certa estabilidade entre as nações do Oriente Médio. Mas é uma estabilidade passageira. Ainda que já comecem a aparecer os atritos entre interesses, aí já não é embasado pela questão religiosa. São outros interesses que estão mais explícitos do que camuflados sobre uma égide religiosa. Agora são interesses econômicos. Por exemplo, nos países fronteiriços, Arábia Saudita e lá mais ao sul, o Iêmen do Sul e Iêmen do Norte. Existem sérios atritos já ocorrendo por questões econômicas. E isso é um luxo provisório. Sem contar que a questão do petróleo também, a parte econômica, novamente, falando com forma muito alta, os rumos daquela região. Em 2020 aqui, eles precisarão reestruturar as questões econômicas embasadas especificamente no petróleo, onde a redução do consumo mundial é nítida. Eles precisam ter uma prudência para gerenciarem os seus créditos, os seus valores, para que as suas sociedades não comecem a implosão do seu interior. É necessária a gerência disso para que não comecem a ocorrer implosões dentro das próprias sociedades, com insatisfação do rumo dessas nações. É iminente essa necessidade no Oriente Médio, que para nós brasileiros, como nós estamos sempre 2, 3 anos atrasados da evolução mundial, principalmente a parte econômica, onde estamos embasados sempre nos contratos de commodities, como exportação, e isso sustenta a maioria da economia brasileira, e cada vez mais isso faz com que não só os países do Oriente Médio tenham muita prudência nos rumos que tomarão, mas também o próprio Brasil, que tem que olhar o Oriente Médio, como o presidente já o faz, com muito mais esmero, que haverá uma dependência nítida
das exportações dos países do Oriente Médio para outros produtos além do petróleo. Aqui o meu conhecimento técnico das produções do Oriente Médio é muito pequeno, mas havendo preços e qualidade suficientes a serem exportados para o Brasil, os produtos árabes, em partilha de exportação de produtos brasileiros para a Arábia, fatalmente isso será incentivado pelos governos, pois é o fomento das sociedades no Oriente Médio, como assim a sociedade brasileira. É necessária essa troca. Brasileiros, principalmente o presidente também e a equipe dele, tem uma ciência dessa necessidade obrigatória para sustento de uma sociedade. Quem tem mais de alguma coisa exporta o seu excesso para outra nação que precise desse excesso. É um mercado comum no mundial. Então, a curto prazo, ainda haverão algumas disputas de alguns segmentos novos de produtividade no Oriente Médio, mas a médio prazo, de 2020 até 2021, no final do ano, começará a decadência do mundo do petróleo. Por mais que as pessoas aleguem com razão que existe ainda muita necessidade do petróleo mundial, a crescente adoção da tecnologia elétrica em detrimento da tecnologia combustível fará com que seja obrigada. Aí já é uma questão de 2021 e 2022. Aí eles começarem a produzir novas alternativas no Oriente Médio para movimentar a sua economia. Como eu disse, a questão dos desertos que tem lá no Saara, no deserto também tem muito, no Oriente Médio também tem muitos desertos, que eles precisam ser utilizados. Sejam utilizados pelos povos do Oriente Médio, ou que eles aluguem o espaço para que seja aproveitado por outras empresas estrangeiras utilizarem aqueles desertos. Mas, ora, se produz, faz. Então, essa mudança será obrigatória de 2021 até 2022. Isso é mais para longo prazo. Mas, em virtude dessa ruína da economia petrolífera, é obrigatória a mudança para novos nichos de mercado serem explorados nessas regiões. Eles estão com caixa no banco, estão com crédito bom do petróleo. Usem isso a favor deles, porque é só isso que vai poder acontecer no Oriente Médio, não tem outra opção. Então, como essa opção ainda não está decidida pelos sheiks, pelos regentes dessas regiões, infelizmente esse retardo vai ser muito caro, cada vez mais caro, porque está tudo embasado em petróleo. Tudo petróleo. Então, os países estrangeiros só protegem aqueles que produzem petróleo. Isso tem que acabar. Eles têm que produzir mais alimento, etc. E outros recursos que, porventura, a exploração dos desertos, mas de uma forma produtiva, possa lhes trazer. É urgente e se fará necessário, mas ainda assim implica numa mudança da filosofia que ainda não é de muito apreço dos regentes dos países no Oriente Médio. Eles precisam entrar em harmonia para que possam explorar e não desertificar mais a economia local deles. É isso, o Oriente Médio, então, para brasileiros, então, que têm essa visão de exploração na área desértica, conseguem torná-las produtivas, é muito importante que brasileiros cientistas, principalmente, façam isso para explorar bem. Que na parte agrícola, o Brasil é excelente. O avanço tecnológico brasileiro na parte agrícola, commodities, é fantástico. E, notadamente, se conseguirem produção lá nesses locais, nem precisam exportar. É só comprar esses territórios, produzirem lá e entregarem na própria localidade. A partir do momento que, quando houverem muitos produtores, exportarão para outras nações que precisem. É como o próprio comércio exterior que tem no Brasil. Então, isso vai ocasionar
grandes oportunidades para para produzir, exportar em outros países e trazer o lucro para o Brasil. Lucro é bom para todo mundo. Então, trazendo para o Brasil vai ser tão bom quanto. Seja feito no Brasil, seja feito na África, seja feito no Oriente Médio, seja feito no meio do Alasca. O que for produzido e trazer lucro, faremos bom uso. Então, como commodities é a grande regra do mercado, a grande regra em ascensão no mercado, então que sejam produzidos nesses locais também. São grandes oportunidades para empreendedores brasileiros investirem nisso, ou em parceria com grandes proprietários daquelas regiões, e mudar o paradigma de apenas produtores de petróleo. Produtores de petróleo e também de commodities lá. Será ótimo para todos, que lá é uma boa região para exportar depois para a China também. É muito mais barato o transporte do Oriente Médio para a China do que do Brasil para a China. Ou mesmo para regiões que possam se desenvolver depois também. É um pouco mais no extremo do Oriente Médio, que Afeganistão, Paquistão. Que não chega a ser bem Oriente Médio, mas tá no limite. Tá no limite. Então, ao invés de focarem somente em guerrilhas, guerras e conflitos, produzirem mais com a parceria de produtos de empreendedores estrangeiros. Mas isso é mais a longo prazo. Que precisam ser convencidos, esses regentes desses locais precisam ser convencidos de que é uma boa oportunidade para eles. Infelizmente, eles não têm essa visão ainda. Eles ainda lidam com muita parcialidade, defendendo muito a questão religiosa e esquecem dos conceitos de que o bem-estar dos seus povos é independente das religiões. O bem-estar é envolvido de resultados. Então, em resumo, é isso. O Oriente Médio será um mercado latente, fora do segmento do petróleo. Mas ainda assim é necessária a mudança na visão dos gerenciadores desses locais, de cada país. É isso. Desejo para vocês uma boa noite. Até amanhã, sexta-feira, que tem mais novidade. Abraço.